Oi, Coven, tudo bem? Hoje a gente vai conversar aqui, eu e vocês, nessa aulinha que é bem particular nossa, que ninguém tem acesso, só a gente. A gente vai falar sobre autoaceitação, autoconsciência e amor próprio, mas dentro da magia, tá? O que eu mais recebo de vocês, tanto de dúvidas lá no Coven, quanto de dúvidas no meu particular, no Instagram também, é sobre esse processo de identificação, de será que eu tô fazendo certo? Como é que eu posso saber se o que eu estou fazendo ali, de alguma forma, tá indo no caminho certo, né? A gente às vezes fica se comparando a muitas coisas, vocês podem se comparar a outros caminhos espirituais, ou ao desenvolvimento de outras pessoas e sentir que você ficou pra trás, ou que não é pra você, ou que você não tem nenhum tipo de progresso. E hoje a gente vai conversar para que a gente possa desmistificar isso na sua cabeça. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam é que a nossa história com a nossa própria espiritualidade, ela é muito pessoal. E é muito comum que a gente olhe, igual um feed de Instagram, sabe? A gente olha uma foto de alguém que possivelmente está completamente editada e a gente se compara com aquilo ali que não é real. Então a gente vê, por exemplo, muitas pessoas dando relatos de relações delas com a espiritualidade e parece tudo muito fácil para elas, né? Parece que é tudo muito linear, dá aquela sensação de que aquela pessoa foi escolhida. Por que eu não posso ter essa relação com a minha espiritualidade? Por que eu não vejo? Por que eu não sinto? E nem sempre é assim. Muitas pessoas, a grande maioria das pessoas floreia muito esse processo quando divulga para as pessoas. O caminho da espiritualidade, da conexão, da mediunidade, ele não é um caminho linear. As pessoas não nascem, quer dizer, né, a grande maioria delas, a exceção de um Chico Xavier da vida, mas a grande maioria de nós mortais, nós não nascemos com essa sensibilidade aguçadíssima e extremamente coerente, que, sabe, assim, não é assim que acontece. Então, o nosso caminho, eu, por exemplo, eu tenho uma história de quase 10 anos com a prática e o desenvolvimento e o estudo da espiritualidade, porque eu me considero uma bruxa moderna, livre, mas com origem espírita ali desde 2013, 2014 mais ou menos, que foi quando eu realmente me dediquei a isso. Então são quase 10 anos aí estudando e me colocando nesse processo. Tive anos de altos e baixos, anos de mais conexão, outros de menos. Então eu quero trazer para vocês esse processo que são meus também e dividir com vocês algumas coisas, alguns entendimentos que eu ganhei nesse período, para que vocês relaxem e também façam a história de vocês e entendam que as idiosincrasias estão por aí, que cada um tem sua história e que tá tudo bem não ser igual de todo mundo. Ter uma história com a espiritualidade parecida com a de alguém ou tentar ter o que a outra pessoa tem, não só é um caminho para frustração, porque você nem sabe se aquilo é real, como também é não honrar a sua própria história. Então, nessa aula de hoje, a primeira coisa que eu quero que vocês façam é ir me escutando e começando a pensar já o que vocês apreciam mais na espiritualidade, na magia em si, quais são as deidades que vocês se identificam, é alguma deusa, é o próprio Deus, o Deus único, é outras entidades, né? São outras entidades, qual é o caminho da espiritualidade que te interessa, é uma religião específica, que religião é essa, quais são as entidades que você se sente, né, mais conectada. Tudo isso é um caminho, são dicas para que você consiga entrar em contato com a sua espiritualidade de um jeito muito mais direto e que tem a ver com você. Embora a gente esteja aqui num grupo de estudo, de prática, de aprendizado, e de fato esse processo de aprender e estudar é a maior parte, a grande parte do processo inteiro, um caminho para fortalecer a sua espiritualidade, você não precisa, você não tem obrigação de seguir tudo que eu te disser, tudo que a sua religião fala, tudo que alguém fala pra você. Independente de eu estar aqui no lugar de professora, digamos assim, vocês precisam ter essa consciência de filtrar o que faz sentido pra vocês. Então, não é nem que não exista o certo e errado. Lógico que, assim como tudo na vida, existe o que é certo e o que é errado. Mas isso tem muito mais a ver com a moralidade do que com o ato em si. Entendeu?
Então, por exemplo, a gente sabe hoje em dia, né, nos nossos estudos, que fazer uma amarração, por exemplo, é uma coisa completamente errada. Não importa a justificativa que alguém dê, isso está errado. Mas eu não posso dizer, e eu não concordo, por exemplo, que alguém coloque como errado, não posso acender uma vela para o meu anjo da guarda, porque acender uma vela vai atrair espíritos. Não. Então, esse já é o primeiro passo para a gente começar a entender, a entrar no processo de autodescoberta. A sua jornada mágica é um processo focado em você, na sua experiência com a magia, na sua experiência com a sua espiritualidade. Então, vamos imaginar aí que o seu eu mágico está aqui diante do seu processo, esperando por você, para você acordar e começar a aceitar as mudanças que estão disponíveis para você. Senão, você não estaria aqui nesse vídeo. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a autoconsciência. A gente entender, ter consciência de quem somos. Muita gente acha que sabe. Eu sei quem eu sou. Não sei. Vamos lá. A experiência de enxergar a nós mesmas como nós somos pode ser algo muito, muito chocante. Porque nós somos muito mais do que os nossos próprios pensamentos. Nós somos nossas vontades, nós somos nossos defeitos, nós somos nossas vidas passadas, nós somos nossos impulsos, nós somos nossos preconceitos. Então a gente é um leque de possibilidades exuberantes e ao mesmo tempo muito sombrias. Só que ao mesmo tempo nós somos iguais a todo mundo. Então, ter autoconsciência é um caminho extremamente potente e poderoso para a gente chegar no local, no patamar da autoaceitação. E isso é porque eu te digo assim com toda certeza, quase nenhum de nós sabe realmente o que a gente quer para nossa vida. O que eu preciso que vocês entendam que tão importante quanto reconhecer as suas falhas é reconhecer as partes incríveis de vocês. Então, a minha intenção com essa aula é ajudar você a se moldar os seus sonhos para que o seu verdadeiro eu aceite o que você tem para ele. Às vezes, a pressão externa, as opiniões das pessoas que a gente se importa, que a gente ama, acabam colocando a gente num caminho onde a gente se sente meio desencaixada. Só que ao mesmo tempo que a gente não se sente encaixada, é como se fazer o que as pessoas esperam da gente, ou deixar de fazer algo porque isso vai machucar uma pessoa, ou vai frustrar alguém, deixa a gente numa zona de conforto, onde a gente fica meio que livre ali dos julgamentos. Mas é importante que a gente se liberte das obrigações de agradar as outras pessoas. Ao longo da sua vida, pessoas jogaram nas suas costas desejos que eram delas, sonhos que eram delas. E a partir de agora, eu quero que você tire esses pesos extras aí de você, para que finalmente você possa fazer o que você quer. Então, vou fazer com vocês agora um pequeno exercício. Eu quero que você se sente em silêncio e escute apenas a minha voz. Eu quero que você saiba que você é uma coleção de memórias. Você é este exato momento que você está vivendo agora. E na sua mente vai começar a vir uma série de pensamentos, uma série de informações. E a sua mente, a sua consciência pode, inclusive, querer reagir a esses pensamentos. Mas tente impedir. Dê o seu melhor para não julgar nenhuma imagem, nenhuma informação que vier à sua cabeça. Apenas perceba todas elas e deixe elas partirem. Deixe surgir e deixe partir. Esses pensamentos que vieram na sua cabeça agora, eles não são você. Eles são parte da forma como você processa a sua existência no mundo. Mas não necessariamente são eles que fazem você ser quem você é. Então agora preste atenção no que você está fazendo. Você está em pé? Está sentado em alguma cadeira? Está sentada no chão? Sentada no sofá? Note a forma, por exemplo, como a sua garganta preenche o seu pescoço e como as suas pálpebras descansam sobre os seus olhos. Note, por exemplo, agora qual é a sensação do seu cabelo. Se ele está preso, se o seu brinco, se você sente o brinco tocando no seu corpo. Perceba se a sua barriga está relaxada, como é que você está sentindo ela em contato com sua roupa. Isso sim é você. Dá um sorriso agora. Como é que tá esse sorriso? Tá tímido? Tá pequeno? Tá amplo? Foi um sorrisão? Agora pense em um sorriso.
No sorriso de quem que você pensou? Deixa esse pensamento aí flutuar dentro da sua cabeça. Não se pergunte por quê. Apenas vá permitindo que os pensamentos aconteçam e se criem como uma peça de teatro, um cinema na sua cabeça. Se você quiser, você pode, inclusive, depois fazer escrever sobre isso. Tudo que veio na sua cabeça. Se alguma coisa chamou sua atenção, esse processo de escrever vai ser uma boa hora para descobrir o porquê que isso chamou a sua atenção. Então é a hora de ser honesta com você mesma, caso você queira depois esse processo de escrever, e tenha consciência de que você é a pessoa que mais merece esse gesto e essas informações para você. Esse é um exercício muito simples de autoconsciência e às vezes a gente pode não gostar muito do que vem ali na nossa cabeça. Às vezes a gente pensa num sorriso e vem um sorriso de um ex, vem uma pessoa que a gente não gosta muito. Então nem sempre esse processo vai ser confortável. Nesses momentos que essas informações que não forem tão agradáveis surgirem na sua cabeça, eu só quero que você lembre de uma coisa. As pessoas que você mais ama na vida, mais ama, pense aí na sua mãe, no seu filho, no seu namorado, na sua namorada, mesmo que você tenha muito amor por elas, você não ama tudo nelas. Muito menos fica se apegando aos defeitos delas ou deixa de amá-las por causa disso. Então, qual é o processo? Fazer isso com você mesmo. A gente precisa parar de ser tão dura com a gente. A gente acaba se impondo padrões muito, muito altos e que é uma coisa insana. A gente sempre vai falhar se a gente quiser alcançar aquilo que a gente propõe pra gente. E que nunca, nunca é o que a gente cobra de outra pessoa. Só que a gente faz isso com a gente. E quando a gente faz, a gente acaba falhando. E quando a gente falha, é como se existisse uma voz quase que desprezível, assim, detonando a gente, sabotando a gente. Mas essa voz não é você. Então, às vezes, inclusive, a forma como algumas pessoas enxergam a gente, e a gente não gosta muito, pode ser, inclusive, a forma como a gente vê outras pessoas. Amor e aceitação são duas coisas que a gente oferece para que a gente se importa. Então, quando a gente não consegue cuidar de nós mesmos, a gente não consegue oferecer nem amor, nem aceitação para as questões que são pessoais da gente, assim como os nossos erros. Então, essa jornada de autoaceitação, de amor próprio, ela envolve uma desconstrução de uma narrativa extremamente negativa que a gente tem de nós mesmos. A autoaceitação, ela é um caminho. Ela é como se fosse a neutralidade do eu sou isso aqui. Agora eu vou propor um novo exercício. Você agora vai precisar de um espelho. E eu quero muito que você se posicione bem assim, ó, de frente para ele, bem encarando mesmo. O conceito de autoaceitação, no início, ele parece meio falso, como se fosse uma propaganda de comercial de margarina. Pode dar, inclusive, a sensação de você estar completamente desconectada da realidade, mas isso só acontece com a gente porque a nossa realidade hoje em dia, geralmente ela é moldada tendo como base ideias muito negativas sobre nós mesmos. Então, nesse primeiro momento, hoje que vocês vão começar a fazer isso, encher a sua consciência, a sua mente de positividade, não vai parecer nesse primeiro momento uma coisa super natural, uma coisa super certa. Mas considere isso uma prática de autocuidado que pode aí crescer, né, com o tempo. Considere como se fosse um exercício diário. Você pode repetir ele sempre que você sentir vontade, inclusive todos os dias. Então agora eu quero que você esteja aí diante do espelho. Eu vou continuar falando aqui, mas você não precisa olhar pra mim. Eu quero que você se encare no espelho. Eu quero que você olhe dentro dos seus olhos, no fundo da sua alma. E eu quero que você se cumprimente. Eu quero que você diga, oi fulana, no meu caso, oi Isa. Mas fale oi, olhando no fundo dos seus olhos. Oi, tudo bem? E continuando olhando para o fundo dos seus olhos, eu quero que você diga, eu amo você. Eu amo você muito. E eu quero que você repita que você ama esses olhos até você conseguir sorrir para você mesma. Mesmo que no início você precise se esforçar,
Mesmo que no início não pareça natural, mesmo que venha uma emoção, uma vontade de chorar, deixe chorar e continue olhando para você mesma. Enxergue você mesma. Você pode repetir esse exercício todos os dias, dando bom dia para você mesma, boa noite para você mesma, ou quando você quiser, todas as vezes que você cruzar com o espelho, no elevador, em qualquer momento, aproxima o rosto e fala com você mesma. Bom dia Isa, tudo bem? Eu amo você. Não esqueça que eu amo você. Fale isso sempre que você puder. E você vai ver uma grande mudança no seu processo de autoaceitação e de autoamor. E agora a gente vai para o processo de autodescoberta. Esse processo de autodescoberta é como se fosse uma grande aventura. Pense em você mesma como uma grande aventura. E é como se você fosse, a partir desse momento, explorar um lugar completamente novo para você, mas que você viu foto na internet. Então, alguns pedaços você sabe o que é, mas você não conhece aquilo tudo. Essa é você. A gente sabe de algumas coisas, obviamente, mas nós somos um compilado de coisas fascinantes e sempre em andamento. Então comece a se observar se você tem um pensamento mais matemático, mais analítico, ou se você é mais fluida, mais intuitiva. Se você é uma pessoa que gosta de um certo nível de conforto, ou se você não liga pra isso, sua vontade sei lá, tá cada dia num lugar e você não tem esse processo. Se pergunte se você é uma pessoa monogâmica ou não monogâmica, como é que isso surge para você na sua cabeça, quais são os detalhes dos relacionamentos que você sonha para a sua vida. Você se considera uma pessoa, uma boa mãe, um bom pai, preparado para ter filho? O que você pensa da maternidade? São muitos detalhes que envolvem você. Inclusive, pode ser até um desafio você começar a explorar quem você é hoje em dia e começar a perceber que tem até nuances que tá muito no início ainda. Às vezes você descobriu essa semana que você começou a gostar de uma coisa que você nunca imaginou gostar na sua vida. Comece a perceber coisas que você não fazia antes, que você faz agora. Ou coisas que você fazia antigamente, que hoje em dia você não faz mais sentido pra você. E aí é que o grande paradoxo acontece. Porque o processo de autodescoberta, ele não é desconfortável porque é ruim ou difícil descobrir alguma coisa em relação a gente. Ele é desconfortável justamente porque a gente começa a entender que a gente tem muito mais valor do que a gente acreditava que tinha. A gente percebe que a gente tem várias qualidades, que a gente cresceu muito, que a gente evoluiu muito. E ao longo da vida a gente tende a negar esses processos, a gente tende a negar essas evoluções, porque é como se isso nos desse um poder que traz mudanças. E nem sempre a gente está preparada para essas mudanças. Como, por exemplo, quando a gente percebe que por mais que a gente ame muito uma pessoa, a nossa vida atual não se encaixa mais com a existência dela. Mudar algumas coisas, viver algo novo pode ser muito, muito assustador. Mas quando a gente entende que nós somos feitos de mudança, a gente começa a se familiarizar um pouco mais com ela. Então, a jornada de autodescoberta, ela depende da autoaceitação, que depende do amor próprio. Só que não existe uma maneira de se conhecer. O que eu peço para vocês é que vocês estejam abertos e abertas para tudo que surgir no caminho de vocês. Evite a todo custo acessar a narrativa de negatividade que a gente está acostumado. Eu te garanto que você já tem tudo para fazer isso. Você só precisa de você. E você já tem. Ninguém é especialista em autoconhecimento. Ninguém. Pra gente se autoconhecer, a gente precisa se aprofundar. E nós somos um buraco sem fundo. Eu sou a minha melhor amiga. Então, eu preciso me levar a um encontro. Eu preciso estar na minha companhia. E eu preciso me ver, me enxergar, me reconhecer. Então, um exercício que eu vou pedir para vocês fazerem depois que vocês saírem dessa aula é marcar um encontro com vocês mesmas. Pergunte para você mesma onde você quer ir. Veja se é uma cafeteria, se é uma praia, se é um shopping, se é um teatro e leve você nesse encontro. A partir desse momento, quando você estiver nesse lugar,
Pergunte a você mesma o que você mais gosta ali. Essas informações elas vão surgir na sua cabeça. Anote elas. Anote e você vai se surpreender pela forma como o seu eu enxerga o mundo. Então você deve estar perguntando, Isa, por que todos esses processos são importantes para a gente que está estudando sobre espiritualidade? É porque a magia é o que nos conecta ao nosso eu mais elevado. E é ela também que nos cria uma ponte entre nós e os nossos entes queridos, nossos guias, os nossos anjos, para que a gente possa receber aconselhamentos, intuições e insights de forma mais rápida. Ao mesmo tempo que a magia coletiva, ela é algo muito particular. Todo santo dia você se envolve com magia. Você só não percebe isso. Pense na magia, na espiritualidade como uma oportunidade universal. É ela que aprofunda a sua conexão com a natureza essa que você veio dela, que ao mesmo tempo nós somos feitos de carne e osso, mas também fazemos parte de algo fantástico e sutil e espiritual, tudo ao mesmo tempo. A magia, a espiritualidade, elas nos dão conforto quando a gente está sozinho. Mas também é ela que nos dá senso de comunidade quando estamos dentro de um grupo onde a gente se conecta com os mesmos assuntos, como a gente está aqui no Coven, por exemplo. Então, magia, ela é a profundidade da nossa visão espiritual. É a magia que define a luz e a sombra dos caminhos que a gente quer percorrer. A empatia, por exemplo, é um tipo de magia. Através da magia da empatia, a gente consegue se conectar com o outro e também com nós mesmos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes no teatro, musicais, por exemplo, quando existe uma cena onde existe uma emoção muito grande, é onde entra a música. É onde os atores e atrizes, eles cantam. Então o canto, ele consegue expressar o que às vezes o monólogo não consegue. Então é a afinação, é a altura da voz, é o quanto eles colocam emoção naquilo. Algumas variações, algumas poesias, elas são muito mais naturais e mais emocionantes quando elas são cantadas do que quando elas são simplesmente ditas numa voz normal. Pense que a magia é a música e você é a atriz, o ator disso. Não existe no mundo razão para você conter a sua magia. Se você chegou até aqui, é porque a sua magia está aqui te pedindo para que você transmita algum tipo de mensagem que só você pode emitir. Senão não chegaria até você. Magia não é trabalho do diabo, não é uma coisa ruim, não é uma coisa que vai prejudicar ninguém, muito pelo contrário. A magia é o que oferece libertação para todo mundo que está à margem aí da sociedade, que está aí perdido, procurando algum sinal. A magia, ela conecta você com a sua espiritualidade. Então, a aula de hoje, a intenção desse estudo pra gente, de todos esses exercícios, é trazer vocês para a realidade da existência de vocês. Para desenvolver e estudar espiritualidade, existem muitos caminhos e eu vou fazer de tudo para apresentar várias formas para vocês, sabendo que eu tenho esse berço espírita. Porém, eu me considero universalista e eu aprendo cada vez mais com o que eu acesso e com o que vocês também acabam me trazendo. Então isso aqui é um conjunto. Toda vez que a gente para, por exemplo, um dia, o nosso Coven, para fazer um ritual todos juntos, a gente está criando magia, a gente está fornecendo ao universo fluidos de cura, às vezes fluidos de reparação, que a gente às vezes parece que a gente não está fazendo nada. Só que no astral, espiritualmente falando, energeticamente falando, vibracionalmente falando, às vezes a gente está modificando o nosso prédio inteiro, a nossa rua inteira, e a gente nem se dá conta disso. Então o que eu quero para vocês hoje é que vocês façam os exercícios, que vocês repitam, por exemplo, do espelho, que vocês levem a sério, se levarem para um encontro, e que essa aula tenha ajudado você a se desconectar dessa negatividade, desse medo, dessa insegurança, de achar que, porque eu não consegui fazer isso, eu não consegui sentir isso, eu não consegui me arrepiar com isso. Isso são informações e experiências extremamente pessoais, cada um vai ter sua trajetória e não existe nenhuma trajetória melhor do que a outra, existe a sua trajetória, tá bom? Gratidão pela escuta, um beijo e até a próxima. Tchau!